Olá! Estamos começando uma semana nova e eu venho aqui agradecer a você de ter permanecido aqui no canal, tá acompanhando os vídeos, dando like. Dê um like se gostar, compartilhe numa rede social, avise amigos, colegas de trabalho, que aqui tem um vídeo que não é imparcial não, é independente. Esse vídeo independente não tem governo, não tem oposição, não é de esquerda, não é de direita, não. Eu sou parcial, eu sou do seu lado, do lado do cidadão, do lado do povo brasileiro. Sou contra, por exemplo, essa tentativa de vender peixe podre do senhor Bolsonaro e contar com isso para a ajuda de um general de divisão, que nunca chegará a general de exército, que nunca conseguiu ser o que ele queria, que era combatente, então virou intendente, um intendente incompetente, como mostrou no Ministério da Saúde. E agora ele criou uma coisa nova. Veja bem, numa entrevista que me deu, que eu publiquei sábado aqui no canal, o relator da CPI da Covid no Senado, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, me contou que realmente, ele disse, olha, essa CPI da Covid aqui já deu certo. Pois é. Mas me disse também o seguinte, que os membros da CPI e os outros senadores que ele conhece, todos estão muito chocados com a realidade que foi levada para a CPI, tanto pelo Fábio Weingarten, como principalmente pelo Eduardo Pazuello, o general de divisão que era ministro da Saúde. O general Pazuello mentiu tanto, ele contou lá 14, que todo mundo ficou assustado como é que pode mentir tanto. Mas é bom que se diga que isso foi possível graças à ajuda de Ricardo Lewandowski, o revisor do Mensalão, o amigão do Lula, aquele que vive defendendo o PT. Pois é, esse cidadão, que é o grande protetor dos delinquentes que respondem no Supremo, ele deu ao general Pazuello o direito a silenciar para que não tivesse que provocar, confessar, digamos, um crime que ele tenha cometido. Então, ele é testemunha, ele é obrigado a falar a verdade. E aí o que é que ele fez? A estratégia dele foi, segundo me disse o Renan na entrevista, você pode ver a hora que você quiser aí, que foi de uma loquacidade impressionante. Ele não silenciou coisa nenhuma, falou sem parar e mentiu sem parar. Acontece que o Ricardo Lewandowski disse que ele não podia mentir, era obrigado a dizer a verdade sobre terceiros, porque depois como testemunha, mas não disse que punição deveria sofrer caso ele mentisse. Aí ficou aquela coisa que não sobe, não desce, não chove nem molha, né? O cara não pode mentir, mas não tem punição prevista pelo próprio ministro do Supremo que lhe deu o direito de silenciar. Agora apareceu o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que diz o seguinte, vai voltar a depor e vai ter que falar a verdade sobre terceiros, porque se mentir, sai algemado da comissão. Acontece que por que ele não fez isso? Nem no dia 19, nem no dia 20, que foram os 2 dias usados para o depoimento dele. Porque ele teve medo, o Supremo se sentiu ultrajado. Na verdade, o Supremo foi ultrajado, mas foi ultrajado pelo Pazuello. Agora, o Pazuello, nesse depoimento do dia 20, quinta-feira, ele criou uma nova categoria, verdade e mentira, que é a mentira prévia. Ou seja, o senador Eduardo Braga, lá do Amazonas, perguntou para ele, afinal, qual era a posição dele sobre as restrições. Ele se disse a favor do isolamento social, do uso de máscara, da higiene, e todas as restrições sociais impostas pelas autoridades, pelos governadores e pelos prefeitos, mas combatidas pelo Bolsonaro. E o que é que ele fez? Bolsonaro considerou que o depoimento dele de 2 dias foi tão bom que resolveu premiá-lo, e sabe como premiou? Levou para um comício. O comício
do Bolsonaro no Rio, eu quero deixar claro aqui para você, é uma dupla ilegalidade, um duplo crime, é um crime eleitoral, porque é claramente um comício e porque é um crime contra a saúde, porque os motoqueiros que foram lá atrás do Bolsonaro estavam todos sem máscara e todos pertinho um dos outros, né? Além disso, teve crime de gestão pública, porque o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, que é um puxa-saco dos Bolsonaro, o verdadeiro governador do Rio é o Flávio Bolsonaro e o vice é o Carlos Bolsonaro. O que é que ele fez? Ele colocou 1.000 PMs à disposição do Bolsonaro para fazer a segurança de um evento que já era contra as restrições sanitárias que ele, governador do Rio, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, exigiram. O Bolsonaro não cumpriu, dizem, né, os organizadores que foram 10.000 motoqueiros, não sei, a Polícia Militar não conta mais, então eu não sei. Mas 1.000 PMs, um especialista em segurança pública fez as contas para a CNN e disse que isso custou só em salário dos PMs R$485 mil, que significa, segundo esse especialista, a possibilidade de comprar 28.000 doses de vacina. Você quer empregar mal o dinheiro, né? E você quer fazer má gestão num momento desse de pandemia. Mas eu quero dizer a você que o Bolsonaro continua fazendo campanha contra a vacina. O Bolsonaro continua fazendo campanha, apesar do ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, está dizendo aí isolamento social, uso de máscara, ele está contra porque ele está a favor ainda da teoria original lá do Osmar Terra, que é a imunidade de rebanho, que é o crime pelo qual o Bolsonaro tem que ser condenado na Covid. Por enquanto, na Covid está ameaçado o general Pazuello de prisão se voltar a mentir, como mentiu na quarta e quinta-feiras da semana passada. Mas já tem mais gente aí escalada para depor, contando com esses benefícios do Ricardo Lewandowski, e nós ficamos assim, dizendo para você o seguinte: o Pazuello desprezou o comandante dele, porque é proibido pelo Estatuto Militar que qualquer militar da ativa participe de atos políticos. Desprezou o Tribunal Superior Eleitoral, porque não podia fazer aquele comício. Ainda estamos há mais de um ano do início da campanha oficial, não pode fazer campanha. E ainda usando dinheiro público, como foi o caso denunciado pelo esse especialista universitário que fez essa conta que eu lhe repassei. Ele desprezou, porque ele mentiu aceleradamente, desgraçadamente, para o Senado. O Senado representa as 27 unidades da federação. Ele também desprezou a ordem que recebeu do Lewandowski, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, e cuspiu, deu uma canelada e cuspiu nas 27 unidades da Federação do Brasil, ao mentir para os senadores, né? Eu espero que ele realmente volte a depor, que se voltar a depor possa contar alguma verdade, se é que ele sabe alguma, se ele não foi tão treinado pelo Planalto que agora só sabe mentir, mas eu espero que ele seja punido se mentir, mesmo que o Lewandowski reforce a ordem, pelo que ele já mentiu e pelo que ele ainda vai mentir, né? Porque ele anunciou uma mentira, né? Ele disse que era contra o não uso da máscara e não usou a máscara na motochata lá do Bolsonaro, imitando um desfile de motos que o Mussolini fez em julho de 1933. É a mesma coisa que o Mussolini fez. É um fascistoide imitador, né? Essa semana é uma semana que tem mais depoimentos lá na CPI da Covid e que ainda tem o rescaldo aí do Pazuello. Está todo mundo esperando saber qual é a punição que o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, vai lidar por esse erro fatal. Agora, diz o Mourão, o vice, né, que ele já
E, olha, ele sabe que errou, agora vai conversar com o comandante e tal. Mas o prêmio que ele recebeu do Bolsonaro mostra por que é que ele errou, né? Ele errou para ajudar o Bolsonaro. E aí ele violou a lei, cuspiu no Brasil. Agora, isso não é novidade. Eu escrevi um artigo, estou escrevendo um artigo que vai sair quarta-feira, na página 2 do Estadão, e nesse artigo eu mostro que a mentira é uma antiga tradição do Exército Brasileiro. Quando chegar na quarta-feira, eu volto a falar sobre isso. Por enquanto, eu estou também me preparando aqui para editar ainda hoje um artigo que eu faço lá no blog do Neumann, e nesse artigo eu também me refiro a essa motochata, né, que o Bolsonaro fez. E contando, inclusive, o seguinte, isso aí, ele prometeu aos motoqueiros acabar com pedágio para moto nas futuras concessões de estradas, o que é um absurdo, porque é contra a lei, porque aumenta o dinheiro, inclusive, que você que não tem moto, que vai de automóvel, vai ter que pagar mais para dar a isenção das motos. E essa manifestação de ontem foi dos motoqueiros do Rio que ficaram agradecidos a ele por uma promessa que vai ser nas próximas concessões e vai ver como é que legalmente ele pode fazer isso, porque não é dinheiro do governo federal, é dinheiro das empresas privadas que vão concorrer a essas concessões. Agora hoje é segunda-feira, 24 de maio, nós tivemos uma morte a lamentar no fim de semana, a morte do o maior arquiteto do Brasil desde que o Oscar Niemeyer morreu, que é o Paulo Mendes da Rocha, morreu de câncer com 92 anos, mas temos também um aniversário a comemorar hoje. É o aniversário de um dos meus maiores ídolos. Aos 80 anos que ele fez hoje, Robert Zimmermann completa 80 anos. Sabe quem é Robert Zimmermann? Robert Zimmermann é um dos maiores astros do rock folk, né? Ele começou como artista folk, fazendo música de protesto, né? Aquela música The Hard Rain's Gonna Fall, uma chuva pesada vai cair, denunciando as explosões nucleares, grandes clássicos do folk de protesto. E agora ele faz um rock folk e está aí comemorando 80 anos, e como eu sou um grande admirador, tenho toda a obra dele, lícita, legal, só não tenho pirata, né? Eu venho aqui também festejar o aniversário dele. E agradecer mais uma vez a você, pedindo que vá aqui no meu canal, frequente aqui, porque você vai ter, além da entrevista do Renan Calheiros, que foi editada no sábado, um maravilhoso 2 dedos de prosa com o grande poeta e humorista paraibano Gessier Quirino. Gessier Quirino, que é autor de um dos clássicos do anedotário político, Ele na Janela de Casa, 2 matutos conversando sobre em que senador votar. Vou votar em quem está solto, porque os dois estavam sendo processados, queria saber quem ficaria preso, quem ficaria solto, tentaram a justiça, a polícia que terminou facilitando a vida. E é um clássico, né? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que já abusei do seu tempo, mas estou aqui dizendo a você, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.